Tá. Eu queria te perguntar ainda, irmão Tiago, a festa da expiação, ela é de quanto em quanto tempo? Então, eu vou responder para você. A festa da expiação, ela acontece todos os anos, ou pelo menos ela acontecia todos os anos, tá? Uhum. E sempre no mesmo dia, o 10º dia do 7º mês, tá? Sempre nesse dia. Uhum. Só que, a cada 50 anos, tinha uma festa da expiação no ano 49 que seria diferente. Por que diferente? Porque esse era o ano da libertação, onde se tocaria a última trombeta, que é a trombeta do jubileu, proclamando libertação sobre toda a terra. E essa última trombeta, ela era tocada em uma festa da expiação, que acontecia todo ano, mas era uma festa a cada 50 anos, no ano 49. Então, essa festa da expiação é importante, porque, lembrem, todo ano acontecia a festa da expiação. Todo ano. No dia 10 do mês 7. Mas, uma vez a cada 50 anos, você tinha uma festa da expiação que ela era importante, ela era um marco diferente, porque era libertação para toda a terra, tá? Todo ano se fazia expiação pelos pecados, mas uma vez a cada 50 anos, por isso é importante jubileu, você, além de ter a expiação, você tinha libertação dos escravos, a terra voltando para os seus donos, as dívidas sendo perdoadas. Anos, que também acontecia no dia da expiação, que era anual. Lembrando que a festa da expiação, ela era celebrada no local que o Senhor escolheu, que era ou o tabernáculo de Moisés, enquanto eles peregrinavam pelo deserto, ou no templo de Salomão, quando o templo foi construído, ou no templo de Zorobabel, que depois foi edificado por Herodes nos dias de Jesus. Depois do ano 70, quando o templo foi destruído, cessou isso. Cessou, acabou. Não tem mais o templo. Não tem mais como. Hoje, o que os judeus fazem é, eles guardam este dia como um memorial, mas profeticamente, para quem guarda a lei, não tem como cumprir, porque não tem templo. Entendeu? Não tem. Né? Não tem mais como cumprir. Veja que Deus cessou ali as festas, porque Deus estava demonstrando que agora a gente está vivendo a realidade. Por isso que Paulo vai escrever dizendo, ninguém vos julgue por festas, por comidas, por bebidas ou por sabatons, por dias de sábado. Tá? Eu vou dizer para vocês, para mim as festas são muito importantes, mas hoje ninguém mais é obrigado a gravar a observar as festas como quesito de salvação ou para receber perdão de pecados, porque isso vem por meio de Jesus, tá? Eu, particularmente, acho muito importante quem quer observar as festas num sentido de memorial, tá? Mas não como se isso é que fosse trazer a expiação de pecados nos dias de hoje, tá? Tatiana More. Seja bem-vindo, Tati. Ai, gente, desculpa que eu entrei bastante atrasada, né? Não. Sem problema. Mas, irmão Sem Tiago, problema. então, só para me botar o pensamento em ordem, então, quer dizer que a próxima festa da expiação, que é especial, que tem perdão das dívidas, e etc., que você falou, que tem o tocar da trombeta, poderia ser a vinda de Jesus. Não é isso? Perdão dos pecados, das dívidas, de tudo que você falou antes, que eu já esqueci. Sim, tá ótimo. Então, eu vou lançar aqui uma coisa que eu sei que, assim, ó, tem muita gente que é crítico nesse ponto, e geralmente pessoas que não compreenderam bem as escrituras ainda, tá? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, e que ninguém pode marcar a data para a vinda de Cristo, certo? Amém. Eu também penso assim, tá? Por quê? Eu também. E por quê? Principalmente pelo fato de que a gente tem muitos calendários e todos eles estão desalinhados em relação à Bíblia, até mesmo o calendário judaico, tá? Que tem uma defasagem ali de cerca de 200 anos de Eros, aonde quem fez o calendário estava querendo tirar Cristo das profecias.
Por não reconhecer o nosso Cristo, ele fez uma mudança ali de 200 anos para que as pessoas, para que os judeus não reconhecessem Cristo como o Messias na sua primeira vinda. Então, há muitos erros em vários calendários. Por isso, ninguém pode marcar o dia e a hora. Mas lembrem, Deus sempre trabalha com tempos determinados. Tanto que eu até coloquei essa frase aqui, ó. Deus sempre trabalha com tempos determinados. E existe um tempo determinado para a segunda vinda de Cristo. Assim como você podia contar o tempo da primeira vinda de Jesus, lembrem disso, eu falei para vocês lá em Daniel, quando a gente estudou Daniel, e Deus deu uma ordem, Deus disse, olha, contem 70 semanas, desde os decretos que vão ali para reconstruir a cidade e os muros. Houve 3 decretos, a gente não sabe ao certo em qual deles que se contava, mas se você pegasse qualquer um deles e começasse a contar, você podia não saber o dia e a hora da primeira vinda de Cristo, mas você saberia a geração, a proximidade da primeira vinda de Cristo. Tanto que naquele período, muitas pessoas saíram do templo por causa da corrupção, foram para o deserto, a gente tem aí escritos dos essênios que foram encontrados em Qumran, que demonstram que eles já estavam anunciando que o Messias viria nos seus dias. Eles reconheceram o tempo, né? Só que o povo como um todo não reconheceu o tempo da sua visitação. Da mesma forma, a segunda vinda de Cristo, você não pode marcar o dia e a hora, e aprove a Deus que fosse assim, tá? Porém, você vai reconhecer os tempos determinados. Por quê? É só você começar a contar o período de tempo, desde o princípio até os dias que nós estamos vivendo hoje, e vocês vão ver que nós estamos no limiar de começar o toque de trombetas, de vermos o dia da expiação, né? Por isso que eu digo que é muito possível que seja na nossa geração. E pasmem, gente, eu vou dizer para vocês, assim como a primeira vinda tinha um tempo determinado e ela aconteceu, e a Bíblia chama isso de a plenitude dos tempos, foi no tempo certo, você vai ver que a segunda vinda de Cristo também tem um tempo determinado para acontecer, e ela vai acontecer no tempo determinado. Não existe a ideia que muitas pessoas ensinam de que a gente pode apressar a vinda de Cristo ou retardar ela, tá? Isso é uma má tradução do que está escrito no Novo Testamento, né? Apressando a vinda do Senhor. Na verdade, o texto ele não estava dizendo apressando a vinda do Senhor, e sim apressando-se para a vinda do Senhor, dizendo que nós devemos se apressar em colocar a nossa vida em ordem para esperar o dia do Senhor, tá? Mas assim, ó, existem tempos determinados, e respondendo o que o Lu falou, sim, tudo aponta para a vinda de Cristo na festa da expiação. Assim como Jesus morreu no dia da Páscoa, não foi um dia antes, não foi um dia depois, foi no dia da Páscoa. Assim como ele ressuscitou na festa das primícias, exatamente no dia da festa das primícias. Assim como ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, não foi antes, não foi depois, foi exatamente no mesmo dia. Vocês vão perceber que até a destruição do templo, para quem lê o livro do Flávio Joséfo, você vai ver que a destruição do templo no ano 70, lá por Nabucodonosor, nos dias que Nabucodonosor destruiu, se você for para o ano 70, você vai ver que foi no mesmo dia da destruição do templo. Deus trabalha sempre com tempos determinados. E quando Deus fala da expiação, a expiação profeticamente é o dia em que o sacerdote, depois de fazer a expiação pelos pecados, ele saía do Santíssimo e descia. Saía para o Senhor. Quem assistiu o vídeo que eu postei agora essa semana lá no canal Graça e Conhecimento vai lembrar disso. No dia da expiação, quando o sacerdote saía, depois de terminar de fazer a expiação pelos pecados, está marcando a vinda de Cristo. Ele ascendeu ao céu e quando ele terminar de fazer a expiação pelos nossos pecados, ele vai sair de lá. A saída do Santo dos Santos é Cristo voltando para a terra. Entenderam? E quando que isso se dava? No dia da expiação. Então, assim como Cristo cumpriu as festas exatamente no dia da Páscoa, no dia da primícia, no dia de Pentecostes, assim, ó, é muito provável que a vinda de Cristo vá se dar também no dia da expiação. Agora, de qual ano? Entenderam? É esse ano? Não. Tá? Isso eu posso dizer para vocês, não vai ser esse ano. Por quê? Porque a Bíblia mostra que antes do dia da expiação, antes da vinda de Cristo, existe um período de 7 anos e, principalmente, um período de 3 anos e meio que será chamado de adoração.
expiação, antes que aconteça o dia da expiação. E, profeticamente, eu não reconheço isso como um momento que a gente esteja vivendo agora. Então, tem gente que ensina, dizendo assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é bíblico. Tá? Não é bíblico. Jesus pode voltar agora. Amanhã Só se pode ser você que eu... morre, né, hoje. Jesus volta para você. Né? Para você, exatamente. Mas num contexto profético e bíblico, se referindo às profecias da vinda de Cristo, Jesus não vai voltar hoje e não vai voltar esse ano, porque a gente ainda tem profecias que vão se cumprir antes do dia da expiação e da saída do santo do tabernáculo, tá? Que é o dia da vinda de Cristo. Tá? Mas dizer que Jesus não vai voltar hoje não é pretensão da minha parte, é apenas você estar pautado nas Escrituras. E, segundo lugar, o fato de dizer que Jesus não vai voltar esse ano não quer dizer que eu não creio que ele vai voltar na nossa geração. Pelo contrário, eu creio que os meus olhos verão a vinda de Cristo. Tá? Posso estar errado, pode ser que não seja eu, pode ser que seja a minha filha, não estou marcando dia e hora, mas sim, respondendo a pergunta da Lu, a vinda de Cristo está ligada ao dia da expiação, que é o que a gente ia falar na próxima aula. E vamos falar na próxima aula, tá? Mas irmão Tiago também